Enquanto isso, nós vamos aqui preparando o nosso material. Bom, vamos iniciar então. Bom dia, esse canal é Estudando Emmanuel. Nós vamos iniciar agora um trabalho de leitura, né, de um livro. Fizemos aqui uma enquete e o livro escolhido foi Mediunidade e Sintonia, um livro de 1986, né, ditado por Emmanuel, ao Chico. E é um livro muito bacana, muito interessante, e a gente vai iniciar a leitura dele, né? Qual que é a ideia? Essa live está sendo reproduzida tanto aqui no Instagram, como vai ser postada no YouTube também. Para quem perdeu e quiser assistir depois, é só entrar lá no canal da gente e assistir, né? Bom, Mediunidade e Sintonia é um livro de 1986. Ele é dividido em 20 assuntos, né? 20 textos, 20 pequenos textos, capítulos na verdade. E nós vamos estudar os 20 capítulos, a gente vai ler todos eles, né? Cada domingo a gente vai ler um pedacinho. E nós vamos iniciar hoje pelo primeiro, que é o intitulado Árvores Humanas. Eu peço perdão que eu vou ter que dar uma olhadinha para o lado aqui para poder ler, mas vamos lá. Primeiro vamos falar um pouquinho do prefácio, né? Emmanuel, lá em 2 de janeiro de 86, lá em Uberaba, ele escreveu o prefácio do livro. E ele dizia o seguinte, ó: alinhando neste livro alguns apontamentos em torno da mediunidade, consideramos que não seria correto esquecer o problema da sintonia. Mediunidade é força mental, talento criativo da alma, capacidade de comunicação e de interpretação do espírito, imã no próprio ser, né? Então, olha que interessante, ele coloca a mediunidade como sendo, olha, é algo inerente ao ser, né? É uma potência, né, do espírito que está encarnado ali naquele ser. E aí, ele vem depois falar o que é sintonia. Ele fala assim, ó, sintonia é acordo mútuo, ou seja, eu sintonizo com a outra pessoa, né, com outro espírito. E nós vemos aí as ondas de rádio, né? Nós temos lá o dial, que a gente escolhe o rádio, e são ondas que se sintonizam, se encontram, né? E permitem a comunicação. Então, quando ele diz sintonia é acordo mútuo, é interessante a gente pensar nesse sentido. As ondas têm que bater, né? Para a gente poder se comunicar. E aí ele coloca o seguinte: eis porque, examinando a mediunidade e sabendo que a sintonia se lhe faz inerente, se possível, ousaríamos perguntar: sintonia para que e com quem? Aí Emmanuel nos pergunta, né? Sintonia para que e com quem? E aí ele nos diz o seguinte, olha que interessante. Parafraseando o antigo provérbio, dizei-me com quem andas e dir-te-ei quem és, concluiremos que basta a pessoa explicar onde repetidamente está para sabermos que objetivos ela procura, e basta notarmos com quem anda para que saibamos com quem essa mesma pessoa deseja se parecer. Olha que legal. Então, quando a gente fala de sintonia, a gente tem essa ideia, né? Aonde você gosta de estar? O que você gosta de assistir? Com quem você gosta de conversar? O que você gosta de ler? Então, os nossos gostos moldando com quem nós sintonizamos, né? Com quem e com o que, né? E aí ele coloca assim, para finalizar o prefácio: através do exposto, reconheceremos que todo aquele coração que palpita e trabalha no campo dos ensinamentos de Jesus, a Jesus se assemelhará. Olha que ensinamento esse que Emmanuel nos traz aqui. Então, o que ele está nos dizendo? Se você se ocupa com coisas importantes relacionadas a Jesus, é a Jesus que você está se aproximando, se afinizando, se sintonizando,
né? Isso é muito importante. Vamos agora à leitura de fato do primeiro item. Item 1, árvores humanas. Emmanuel aqui nos faz uma incrível comparação entre os médiums, a mediunidade e as árvores. Olha que inteligência bacana, que coisa bonita da gente ver. Então ele nos diz aqui, iniciando o texto agora, item 1, né? Árvores humanas, ele nos fala: o texto evangélico, ante a luz da doutrina espírita, não se refere aos médiuns categorizando-os por fachos ou estrelas, anjos ou santos. De fato, né? De fato. Quando nós estudamos ali o livro dos espíritos, o livro dos médiuns, o evangelho, sempre que Kardec e a própria espiritualidade que responsável por toda a codificação espírita, nunca coloca o médium como, né, alguém que seja um anjo, um santo, nada disso. O médium é um homem passível de falhas, de erros também, mas que há ali nele uma possibilidade de trabalho muito grande, né, em função da mediunidade. Então nós temos aqui, com muita propriedade, reporta-se a eles como sendo árvores frutíferas. Olha que comparação bacana que Emmanuel nos faz. Por que árvore frutífera? A árvore frutífera não necessariamente irá dar frutos. Depende de muita coisa. E nós vamos ver isso ao longo do texto. Olha que legal. E sabemos, há a saciedade que as árvores produzem segundo a sua própria espécie. Cada árvore tem a sua própria espécie, tem o seu próprio fruto. Então não adianta generalizações aqui, né? Então nós estamos dizendo, não dá para generalizar. Cada médium vai dar os seus frutos de acordo com a sua espécie, né? Vamos lá. Não vivem sem irrigação e sem adubo. Entretanto, o excesso de uma e outro pode perdê-las. Olha que colocação interessante aqui. Como que a gente pode interpretar isso? Não vivem sem irrigação e sem adubo. Estudo, trabalho, não é? Automotivação, são os adubos e a irrigação que nós precisamos para trabalhar na seara da mediunidade, não é? E ele diz, entretanto, o excesso de uma e outra pode perdê-los, mas também tudo em excesso faz mal para nós, não é? Tudo em excesso nos faz mal. Então a gente tem essa questão para sempre manter em voga, né? Sempre lembrar dessa questão. Aí vamos continuar. Em verdade, não prescindem do cuidado e do carinho dos cultivadores, né? Atentos, dos cultivadores atentos. Contudo, se obrigam a tolerar vento e chuva, canícula e tempestade. Então, ele nos põe aqui, né? Nós todos prescindem do carinho dos cultivadores, né? Porém, a chuva virá. Teremos momentos de chuva, teremos momentos de tempestade. E elas são necessárias, né? Importantes na seara da mediunidade. São abençoadas por ninhos e melodias de pássaros amigos. Todavia, suportam pragas que por vezes carcomem as orças e pancadas de criaturas irresponsáveis que lhe furtam lascas e flores. Gente, a gente vê aqui. Vou ler mais um item e aí a gente comenta. Registram a gratidão de almas boas que lhes recolhem o favor e a utilidade, mas aguentam o assalto de quanto lhes tomam a golpe de violência ramos e frutos. Olha que interessante. Nós, na nossa vida, é assim também, né? Todos nós, independente de mediunidade. Nós temos sempre o apoio de algumas pessoas que nos cuidam, que nos alimentam, que nos regam, que nos ajudam. Porém,
nós temos também aquelas pessoas ou aquelas situações que nos deixam para baixo, que nos machucam, que nos ferem, não é? E é natural, né? É natural, nós precisamos passar por isso. O crescimento ele é feito pela burilação do espírito, né? É na necessidade, é na tristeza que nós crescemos mais ainda, né? Que nós aprendemos mais ainda. Haja vista agora a pandemia, né? Tão difícil para tantos de nós e que com apenas o cuidado da higiene a gente consegue se ajudar, né? Então é muito importante a gente pensar nesse sentido. E conquanto estimáveis aos promicultores, que lhes garantem a existência, são submetidas por eles mesmos à poda criteriosa e providencial, com vistas ao rendimento e à melhoria da produção. Vejam aqui como nós temos, por Emmanuel, a própria questão dizendo o seguinte, olha, é necessário a poda. Então, quando ele compara um médium a uma árvore, ele nos diz, é necessário a poda criteriosa e providencial. Então nós vemos aí como a própria divindade, a própria espiritualidade trabalha com o médium nesse sentido, né? De trazer ali algumas podas, algumas dificuldades, algumas necessidades de provações para que haja o crescimento, o aprimoramento do trabalho, o aprimoramento da mediunidade, o trabalho cada vez mais sério, cada vez melhor. E isso faz parte não só para o médium, como para qualquer pessoa, né? Para nós mesmos. Nós somos sempre colocados à prova, né? Para que melhoremos. Então isso é providencial. Isso é o que eu acho bacana nessa parte do texto de Emmanuel. E aí, finalizando esse primeiro texto, ele diz o seguinte: assim também são os médiuns da Terra. Ele finaliza essa comparação dos médiuns com uma árvore e diz: assim também são os médiuns da Terra, postos no solo da experiência para a extensão do bem de todos. Então é um trabalho para o bem de todos, né? A mediunidade ela é de graça e de graça ela é oferecida para o bem de todos, né? E anotemos que, semelhantes às árvores preciosas, todos eles, por muito dignos, como sucede a qualquer criatura humana, se elevam em pensamento rumo ao céu, conservando, porém, os próprios pés nas dificuldades e deficiências do chão. Então olha que lindo essa finalização do texto de Emmanuel, quando ele nos diz o seguinte: os médiuns, assim como as árvores, apontam para o céu, não é? Levam o pensamento ao céu, mas não há como nós tirarmos o pé do chão e fugir das necessidades, das dificuldades que nós temos no nosso dia a dia, né? Das dificuldades que nos melhoram, que nos burilam o espírito, que nos fazem ser melhores. Então esse foi o item 1 do livro, Mediunidade e Sintonia. O prefácio também foi fantástico, né? Quando ele nos explica por que ele escreveu esse livro, por que ele ditou esse livro a Chico, fazendo a comparação, trazendo, né, a mediunidade junto com a sintonia, porque a gente olha com quem a gente anda, a gente sabe quem é a pessoa, né? Então, com quem a gente quer sintonizar, né? Que tipo de sintonia nós buscamos no nosso dia a dia? E isso está relacionado a que livro a gente gosta de ler, que filme a gente gosta de assistir, com quem a gente quer estar, né? Com quem a gente se afiniza, mesmo sendo materialmente, né? Com pessoas e com espíritos também, com quem a gente se afiniza. Então por isso que ele traz essa junção, né? E nos diz mediunidade e sintonia, né? Com quem a gente sintoniza e o dom, a potência, a inteligência da mediunidade nesse livro, né? E, resumindo esse item 1, faz essa comparação entre médiums e árvores, nas tempestades, aguentando as dificuldades, mas também sendo cuidadas, sendo regadas para o trabalho que nos compete fazer enquanto médiums, e as próprias árvores dando cada um o fruto de acordo com a sua espécie. Gente, esse foi então o item 1. No domingo que vem, às 10 horas da manhã, a gente retorna para falar do item 2, Fenômeno e Doutrina, que é um item super bacana, né? Eu já andei dando uma lidinha aqui por cima para a gente conversar na semana que vem. Achei super legal.
E essa live que a gente fez aqui também vai estar disponível no YouTube. Daqui a pouquinho eu vou fazer um post indicando lá o canal, né? A gente vai fazer lá no YouTube uma playlist só com essas lives e vai ficar lá para todo mundo assistir. Agradeço a companhia de vocês, um ótimo domingo e vamos continuar esse estudo, que é muito bacana. É um livro muito legal, foi uma escolha muito feliz. Era o livro que eu queria estudar e quando deu ele na enquete que a gente ia lê-lo, eu fiquei muito feliz, tá bom? Muito obrigado ao pessoal que passou por aqui, que ficou, que veio até o final e a gente se vê semana que vem de novo. Um beijo no coração de vocês, muita paz, que Jesus esteja na casa de cada um de vocês, acompanhando. Muito cuidado nessa pandemia, né? Que nós nos cuidemos, mantenhamos a nossa higiene em dia e também que evitemos as aglomerações, né? Essa fase vai passar e o mundo vai estar muito melhor depois, com certeza. Um beijo no coração de vocês e até a próxima semana. Tchau, tchau. Vou encerrar aqui.